Pelo que você está falando aí, Guilherme, para você batizar alguém, você não precisa garantir que a pessoa ela sabe todas as coisas. Não precisa garantir que a pessoa entende, concorda com aquilo que Cristo ensinou, não. Para batizar alguém, Exatamente. basta o quê? Olá, pessoal. Muito bem-vindo a mais um programa Sopa de Pedras. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que foi escolhido numa enquete que nós fizemos nas nossas redes sociais. Muitas pessoas sugeriram vários temas e esse foi o tema mais votado que muitas pessoas quiseram, e o tema é batismo. Nós vamos aqui começar então a falar sobre esse importante tema, e o próximo tema que o pessoal escolheu, nós vamos abordar no futuro bem próximo, é sobre comunhão. Batismo é um ritual que na maioria das igrejas acontece como um ritual de entrada na igreja, né? As pessoas que querem ser membro da igreja, de uma comunidade, precisam se batizar. Mas o batismo não é algo novo, é algo que já vem de um tempo. Inclusive, o primeiro batismo... Uns 2000 anos aí, né? O primeiro batismo bíblico que a gente conhece é o batismo de Jesus. Ele mesmo se batizou, e porque João Batista já estava batizando algumas pessoas. E era uma nova forma, uma nova aliança de poder mostrar publicamente que a pessoa estava se aproximando de um novo entendimento espiritual. O que intriga muitas pessoas é o formato do batismo de antigamente, o que você precisava fazer para se batizar, ou como que você era batizado, para quê, qual o objetivo do batismo de antigamente, como que foi adaptado nos dias de hoje, né? O que você precisa fazer. Então, isso intriga algumas pessoas. O batismo de antigamente e o batismo de hoje. O que a gente vê, percebe, né, hoje, que o batismo ele está associado à entrada de uma religião, de uma instituição religiosa, né, de uma igreja. Para você ser batizado, entrar, fazer parte dessa religião, você precisa cumprir alguns requisitos, onde depois desse batismo você tem alguns privilégios, né? Eu acho que essa é a conotação do batismo, né, mais usada hoje em dia, popularmente, né, no meio religioso. Hoje em dia, o batismo é um ritual de entrada numa comunidade. A gente está falando religião, mas é uma comunidade de pessoas que pensam igual, né? E nos tempos de Cristo, e nos tempos apostólicos, né, depois que Cristo morreu e os apóstolos continuaram esse costume de batizar, o batismo era uma expressão pública de que a pessoa reconhecia Jesus como Salvador. Então, tem essas duas diferenças, né? Quando você se batiza hoje em dia, você se torna membro de uma igreja. Aparece o seu nome lá naquela igreja. Olha, o fulano de tal se batizou. A igreja comparece, todo mundo faz uma festa. E a partir daquele momento, a partir do momento que a pessoa é membro daquela igreja, como você disse, né, ela pode fazer coisas que um não membro não poderia. Ela pode desempenhar certas tarefas, ocupar certos cargos, fazer coisas lá na frente que outras pessoas não poderiam porque não são membros, né? Então, é uma forma de você ter privilégio participativo dentro de uma comunidade. Veja que interessante. O primeiro cara a batizar foi João Batista, né? O nome fala, João Batista. E para qual comunidade ele colocava as pessoas que se batizavam? Que esperavam a Cristo, né? É engraçado, né? Então, inicialmente o batismo não estava relacionado a fazer parte de uma comunidade específica, mas estava relacionado a um voto que a pessoa fazia de receber o Espírito Santo e seguir guiado por ele. De forma geral, então, o batismo é algo que as igrejas fazem e se espera que a pessoa que se batiza acompanhe em mudanças na sua vida essa decisão. Tipo, mudanças para se adequar a essa nova comunidade a qual faz parte. Mas na verdade é o contrário, né, Gabriel? Na verdade, se espera mudanças para depois se batizar, né? Não é batizar para depois ver mudanças. Okay. Então, na verdade, se espera que essas pessoas falem a mesma língua, se vistam do mesmo jeito, se alimentem do mesmo jeito, frequente os mesmos lugares, tenha os mesmos pensamentos. Se essa pessoa passar nesse teste, ela pode entrar nessa comunidade. Então, hoje o batismo, ele, como foi falado no início, se tornou mais uma forma de você fazer sua inscrição para entrar nessa comunidade. Então, eu aceito todos os ritos, né, dessa igreja, dessa comunidade, e estou disposto a entrar. Depois do batismo, a pessoa precisa continuar com esses costumes, com essas ideias que fez ela se aproximar desse grupo de pessoas que pensam da mesma forma. Ou seja, você está falando o seguinte, que no passado o batismo era uma expressão de fé e de confiança em Cristo como Salvador. Hoje em dia, o batismo, muitas vezes, ele é um compromisso feito entre a pessoa
e aquele grupo, aquela comunidade em que ele está entrando. Então, eu me batizei, agora eu sou um membro, e aí a minha vida, os meus costumes, os meus hábitos, a minha aparência, tudo vai refletir as crenças, os princípios, as doutrinas e as regras daquela comunidade. E eu vou ser uma pessoa diferente. As pessoas chamam isso de conversão, né? As pessoas falam, fulano se batizou, agora ele está diferente, agora ele anda de terno, agora ele mudou o cabelo dele, agora ele parou de falar certas coisas, ele parou de beber. Então, você entra numa igreja e você tem que se adequar àquilo que aquela igreja entende que é o certo a fazer. Tanto é que você consegue reconhecer as pessoas que são batizadas em cada igreja de acordo com certos costumes específicos, né? Você sabe que tem uma igreja lá que as mulheres têm o cabelo bem compridão, tem outra igreja lá que as mulheres sempre usam uma saia também bem comprida, tem outra igreja que as mulheres não podem usar joia, você entendeu? Então, você consegue reconhecer porque cada comunidade tem os seus costumes, tem as suas regras, e quem é batizado e faz o compromisso de entrar naquela comunidade, segue essas regras e fica alinhadinho com todo mundo ali, e é a conversão. E aí, a partir do momento que a pessoa para de seguir essas regras, a pessoa está com um problema espiritual. Ela acaba sendo aconselhada, né? Ela é aconselhada, chamam ela, conversam, tentam orientar e tal, até chegar ao ponto que se ela não estiver disposta a voltar a seguir aquelas regras que ela aceitou, ela tem que ser excluída, né, daquela comunidade, já que ela concordou a entrar com aquelas regras, né? Eu lembrei de um texto aqui, um texto muito conhecido, por sinal, Mateus 28, né? Como era o batismo de antigamente. Portanto, fazei discípulos, e depois disso era o quê? Batizando. E depois de batizando, era ensinando as coisas que a pessoa precisa guardar. Ou seja, antigamente era faz discípulos e batiza. E depois disso, ensina-os a guardar os mandamentos. Hoje é o contrário. Hoje é assim, faz discípulos, ensina a guardar os mandamentos, os preceitos, a regra, e depois você batiza. Se a pessoa conseguir passar nesse teste, aí ela batiza. O texto diz que é assim, ir de fazer discípulos, batiza, depois que a pessoa entendeu que Jesus é seu salvador pessoal, ela aceita Jesus, ela é batizada. Depois disso, ela aprende, ela vai guardando, ela vai aprendendo tudo que você tem mandado. Mateus 28, 18 e 19. Pelo que você está falando aí, Guilherme, para você batizar alguém, você não precisa garantir que a pessoa ela sabe todas as coisas. Não precisa garantir que a pessoa entende, concorda com aquilo que Cristo ensinou, não. Para batizar alguém, basta o quê? Basta o quê? Basta, olha, ser discípulo. Estou te dando uma notícia de uma salvação que está sendo oferecida para você. Você tem que explicar para a pessoa sobre Jesus, no mínimo, né? Então, para você batizar, o único que a pessoa entenda, existe um Jesus que morreu por ela e ele é o Salvador. E ao reconhecer isso e a dependência desse Salvador, a pessoa ela pode ser batizada, isso biblicamente falando. Depois tem o processo de discipulado, em que a pessoa é instruída a mudar certas coisas na vida, não para pertencer àquele grupo, ela é instruída a mudar justamente para que ela possa servir melhor aquele propósito que a gente já falou sobre isso em vários programas. Para ela possa discipular melhor também, né? É isso aí. E o Guilherme, o Gabriel tem que falar, que ele quer falar uns 20 minutos. E eu estou sentindo que é uma coisa muito importante que ele vai falar. Já até esqueci. Aqui no... Bom, então, pelo que vocês falaram aí, existe uma ordem diferente do que nós temos visto hoje. Mas existe isso, uma prova bíblica disso? Existem exemplos bíblicos de como que era feito dessa forma mesmo? Textos bíblicos que comprovem isso? Além do que você leu, né, Guilherme? Eu sei que você já leu um. Mas eu quero ver um exemplo prático de batismo. Atos capítulo 8, verso 35 a 38. Então, conta a história de Filipe, que foi enviado pelo Espírito Santo para falar com um homem. E o homem falou assim, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí pararam a carruagem e ele falou assim, tem água aqui? Plum! Já foi batizado ali na hora. Você falando aí, eu lembrei de um outro exemplo. De você lembrou Paulo... porque está no script, né? Não, esse não está, não. Eu acho que é Atos 16, 27, filho. 16... Falei filho. Isso. 16, 30. Obrigado, pai. Tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha só, hein? Que pergunta. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E eles pregavam a palavra do Senhor. É um evangelho muito barato esse, né? Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. E tomando-os eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. E ele e todos os seus, e toda a sua família. O interessante é que eles não tiveram que ali aprender as formas e tal, aceitar. E a salvação
foi algo tão simples, né? Que muitos falam que é graça barata. Crê somente e será salvo, você e sua casa. E eles foram lá e pregaram ali para a família dele, todo mundo foi batizado naquela noite e pronto, resolvido. Outro caso também, a primeira conferência geral, o primeiro concílio da igreja foi justamente por causa disso, que as pessoas estavam discutindo quais eram os requisitos para ser membro da igreja, né? Para quais eram as coisas que eles tinham que cumprir. E algumas pessoas diziam que tinha que seguir o ritual da lei de Moisés, tinha que se circuncidar, enfim. E finalmente eles decidiram o seguinte: recomendamos que os novos convertidos se abstenham de carnes sacrificadas aos ídolos e carnes com sangue e também de relações sexuais ilícitas. Pronto. Esses eram os requisitos de ser membro naquela época. E vejam que esses requisitos estão muito relacionados ao paganismo, né? Porque a igreja cristã se expandiu justamente na região pagã, né? Então, para os pagãos, o requisito era esse aí: se você ama a Deus, deixa de adorar os ídolos. Também tenha cuidado com certo tipo de coisas que não são boas para você, como carnes com sangue. Então, esses requisitos eram interessantes. Ali não fala sobre requisitos em quanto à cultura específica, né? Olha, vocês têm que se vestir como judeus, vocês têm que comer a mesma comida dos judeus. Não, eram requisitos relacionados ao perigo do paganismo que eles tinham ali no meio deles. De certa forma, isso acabava ajudando no testemunho, né? Então, eles não comiam carne de animais sacrificados a ídolos, e isso já era uma diferença que ajudava no testemunho. Agora, você percebe, e eu acho isso muito interessante, as pessoas não reconheciam os cristãos daquela época por essas questões que você falou, porque eles tinham um corte de cabelo diferente, porque eles tinham uma roupa diferente, porque eles tinham um jeito de falar diferente. Não, eles reconheciam porque eles eram pessoas boas que testemunhavam de Jesus. Você conhecia o cristão porque o cristão, o tempo todo, ele abria a boca, ele testemunhava de alguma forma. Né? Mesmo que ele não falasse diretamente sobre o evangelho, sobre Cristo, as atitudes dele, a solidariedade dele, a bondade dele, demonstravam que ele era alguém diferente. Esse era o testemunho. Inclusive, foi ali que começaram a chamar cristãos, né, a esse grupo de pessoas. E é engraçado, uma pergunta para a gente se questionar. Como a comunidade da nossa cidade conhece a gente? Né? Vamos supor que nós não tivéssemos nome. Que nome dariam para a gente? Será que é o mesmo nome que a igreja primitiva? Olha esses cristãos. Até hoje, quando a gente vê uma pessoa que não é membro de nenhuma igreja e vê que aquela pessoa é diferenciada e faz um monte de obras e ajuda e cuida de cães abandonados e cuida de órfãos, de pessoas, e fala assim, olha, a pessoa nem é membro da igreja, a pessoa ela nem conhece Cristo e não sei o que e tal. Às vezes a gente fala aquela pessoa, ou seja, aquela pessoa chama mais atenção pelos atos, pelas obras que ela faz, né, pelos atos de serviço que ela faz, do que ela ser inscrita numa denominação religiosa. Eu creio que o que a gente está falando é que nós somos contra o batismo é algo bíblico e algo muito legal, né? Talvez o que a gente está questionando são os critérios que são usados para saber se uma pessoa é batizada ou não, ou para saber se uma pessoa é membro de igreja ou não. Eu acho que mais do que isso, Gabriel, o que a gente está falando aqui sobre batismo, não é nem o ato do batismo. Acho que isso tem que ficar claro para vocês que estão assistindo a gente, né? A gente não está questionando o ato do batismo em si, nem a validade, se é importante ou não e tal. Isso é até tema para algum outro vídeo. A gente está falando o seguinte: você é batizado e você se torna membro de uma igreja. O que significa ser membro de uma igreja? O que significa fazer parte de uma comunidade, né? Que impacto você tem no resto da comunidade? A pergunta que o Gabriel fez é muito importante. Os cristãos daquela época eram conhecidos como cristãos. Os cristãos de hoje são os crentes, né? Aquele crente lá, por quê? Você reconhece o crente porque ele é diferente. O crente porque ele não faz isso, não faz aquilo, porque ele usa uma roupa diferente, porque, não, aquele ali é o sabatista, né? Aquele ali, e fala o nome de várias igrejas, não é mais o cristão, porque não tem mais aquela essência que existia em Cristo, a essência de falar, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de mostrar o caminho para a salvação, de dar uma mensagem de esperança para as pessoas. É isso que caracterizava o povo cristão daquela época, eles trabalhavam para fora. E aí, quando a gente vê qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de comunidade que trabalha muito para dentro, é justamente o contrário daquilo que os cristãos primitivos faziam. Quando você olha para a igreja judaica, o que eles faziam era isso. Então, eles se concentravam muito nos rituais, nas regras, nas formalidades que eles faziam entre eles.
E eles sempre vigiavam as pessoas para fazer essas regras. E essas regras separavam eles dos outros, dos gentios, né? Então, eles não se misturavam com os gentios. Então, quanto mais você, como comunidade, foca nas regras que te separam dos outros, maior é o muro que você ergue. E você não consegue cumprir a comissão evangélica que você recebeu de Deus. Então, o cristão de verdade, diferente do fariseu, diferente do religioso, puramente religioso, né? Não estou falando mal de religião em si, mas o religioso, como os judeus eram religiosos, trabalham muito para dentro, para manter a própria santidade através de regras. O cristão trabalha para fora, para testemunhar do amor de Cristo, para dar esperança, para falar com as pessoas que existe uma coisa boa que está preparada para elas através do sacrifício de Jesus. E essa adequação dos membros, né, que a gente falou também, para um padrão, isso também acaba impedindo ou diminuindo, né, o poder que o evangelho poderia desempenhar através da vida dele, porque tira a individualidade das pessoas. Então, a pessoa tem um padrão, ela deixa de ter o gosto dela individual e tal, porque ela começa a fazer atitudes padronizadas e ela perde alcance. O evangelho perdeu um alcance que ela poderia ter se ela tivesse sido autêntica nos momentos, com as pessoas que ela convivia, nos momentos que ela nos locais que ela frequenta, com as amizades que ela tinha. Então, Nossa, isso também impede. Me lembrou da história do skatista que foi alcançado pelo evangelho e aí disseram para ele que ele tinha que largar as roupas de skatista e o skate e a companhia dessas pessoas que ele andava para colocar o terno, pegar a Bíblia e andar para a igreja, cortar o cabelo normal, né? E deixar o skate, né? E aí ele acabou se adequando à cultura da igreja. Só que a igreja perdeu a possibilidade de conseguir toda uma comunidade de skatistas, né? De alcançar essas pessoas, porque a ideia dessa comunidade, dessa igreja, era deixar todas as pessoas iguais, colocá-las todas num padrão, e perdeu a oportunidade de alcançar culturas diferentes, pessoas diferentes. Essas skatistas nunca vão ser alcançados por um cara de terno com uma Bíblia embaixo do braço, né? Então, o que o Gabriel está falando é o seguinte: a gente, como igreja, recebeu uma missão de Jesus, de levar o evangelho para o mundo. E o mundo, esse mundo enorme que a gente vive, é formado por pessoas diferentes. Pessoas que pensam diferente, pessoas que têm gostos diferentes, que se vestem de forma diferente. Se a gente se colocar dentro de uma forminha como igreja e todo mundo for igualzinho, como é que a gente vai conseguir alcançar esse mundo de pessoas que são tão distintas, tão diferentes? A gente perde o nosso potencial de testemunhar, de fazer com que o evangelho chegue a outras pessoas. Por isso que é perigoso, porque quando você fica nesse molde, você vive só para dentro e constrói esses muros de separação. Sou diferente de você. Não é eu quero alcançar você. Então, esse não é o objetivo do batismo, né? O objetivo do batismo é diferente. Vamos tomar em conta isso aí. Não, acho que a gente precisa fazer uma conclusão. Acho que o batismo não é isso aí. Vamos parar com isso aí, gente. Muito bem, vocês pediram, aí está o tema de batismo. E esperamos que vocês também consigam cooperar com comentários, conversas sobre isso e também sugerindo mais temas, porque é legal falar temas que vocês sugerem. E a gente vai se despedindo, né, pessoal? Até a próxima, né? O Xande travou bem Adeus. na hora. O Xande travou. Providencialmente ele travou. Ah, voltou, ele voltou. É isso aí, pessoal. Obrigado pela sua companhia, por ter assistido o vídeo. Curta, comente. E se você tem alguma observação a esse respeito, fique à vontade nos comentários, beleza?